pessoal, vamos direto ao assunto para desconstruir um dos feriados mais famosos do mundo. Boas-vindas a esta explicação histórica. Hoje, o nosso objetivo é mergulhar nas fontes sobre a origem do 1º de maio. A ideia é entender os eventos reais e documentados que transformaram essa data num marco global. Então, vamos à história. Muita gente já deve ter parado para pensar por que exatamente o dia 1º de maio é um feriado. Na prática, no nosso dia a dia, para a grande maioria das pessoas, é só mais um dia de descanso no calendário, né? É aquela chance de ouro para dormir até mais tarde, maratonar uma série ou simplesmente relaxar sem ter que se preocupar em bater ponto. E isso ilustra brilhantemente o contraste entre a nossa percepção moderna e a dura realidade histórica. De um lado, a gente tem essa visão de hoje, puramente descanso e lazer. Mas do outro, temos o que os registros nos mostram com uma clareza chocante, uma fundação construída sobre muita luta e sacrifícios extremos. Existe um motivo bem mais pesado para esse dia existir, e conhecer essa história muda completamente a forma como a gente enxerga a data. O que nos leva à parte 1, as trevas da Revolução Industrial. Para entender toda essa história, a gente precisa voltar lá para o século XIX, bem no auge da Revolução Industrial. O crescimento econômico era super acelerado, mas e os direitos trabalhistas? Bom, eles simplesmente não existiam. E o ponto crucial dessa realidade brutal se resume no número 16. As pessoas eram submetidas a jornadas de trabalho exaustivas que chegavam a 16 horas por dia. Imagina isso! É um número que hoje soa um absurdo completo, mas que era o padrão de desgaste físico nas fábricas da época. E olha, as condições alarmantes não paravam só na carga horária, não. Como os documentos da época relatam, era um cenário de total desamparo legal. Não existiam férias, não havia segurança nenhuma no ambiente de trabalho, o trabalho infantil, por exemplo, era uma realidade constante e assustadora. E se alguém ousasse reclamar de tudo isso, a solução era bem simples: demissão imediata. O trabalhador não era visto como um ser humano, mas sim como uma peça de engrenagem, literalmente, algo que podia ser facilmente trocado por outro. E é assim que chegamos à parte 2, a luta pelas 8 horas. A história nos mostra que a resistência sempre tem um limite, e o ponto de ruptura chegou em 1886, lá nos Estados Unidos. Milhares de trabalhadores tomaram as ruas com um pedido central, focado no número 8. A exigência era limitar a jornada a apenas 8 horas por dia. Uma coisa que hoje em dia parece o básico do básico, mas que naquele contexto era uma demanda absolutamente revolucionária. O impacto desse movimento foi imediato e massivo. As greves se espalharam como um verdadeiro incêndio. Fábricas inteiras simplesmente pararam de funcionar. Cidades sentiram a paralisação completa dos seus sistemas industriais. A força de produção travou de vez, e o mundo inteiro, querendo ou não, foi obrigado a prestar atenção naquelas pessoas. O que prepara o terreno para a parte 3, o caos em Chicago. Toda essa tensão acumulada encontrou o seu ápice numa narrativa que ganha contornos bem trágicos, a famosa Revolta de Haymarket. Era uma manifestação em Chicago que foi planejada para ser totalmente pacífica, mas que saiu violentamente do controle. Bem no meio do protesto, alguém lançou uma bomba. A polícia reagiu atirando. O cenário virou confusão pura, pânico e, infelizmente, mortes. E um detalhe que intriga muita gente é que até hoje ninguém sabe de verdade quem jogou aquela bomba. Mas o que aconteceu depois da explosão e de todo aquele pânico foi algo ainda mais chocante. As autoridades prenderam os líderes do movimento. Eles foram levados a julgamento e, tragicamente, alguns foram executados. E o mais estarrecedor de tudo isso é que essas execuções aconteceram mesmo sem existência de provas claras que ligassem essas pessoas ao ataque da bomba. É um verdadeiro momento de silêncio na história, uma injustiça brutal que marcou para sempre aquela época. E a partir daí, entramos na parte 4, o nascimento de um símbolo. Vamos avançar no tempo e ver como tudo isso se desenrola. Porque a injustiça lá em Chicago não apagou o movimento. Pelo contrário, ela transformou tudo num símbolo global. Logo após aquela tragédia de 1886, os líderes de diversos países se reuniram na Europa no ano de 1889 e tomaram uma decisão histórica. Eles consagraram o dia 1º de maio como uma data permanente no calendário mundial. Um memorial eterno para lembrar de quem pagou com a própria vida por condições um pouco mais justas. E, finalmente, chegamos à parte 5, o legado e o aviso. Isso tudo nos traz de volta ao presente. Quando a gente olha para direitos modernos como jornada limitada, férias remuneradas, salário mínimo, o tão aguardado descanso no fim de semana, é essencial entender que nada disso surgiu do nada.
Todas essas garantias estruturam a nossa vida hoje, só que elas são o resultado direto daquela pressão gigantesca e de sacrifícios incalculáveis. Elas foram conquistadas a duras penas, não foram concedidas livremente. E é exatamente por isso que as fontes desse nosso estudo trazem uma conclusão tão direta e fundamental. O aviso de que as leis e os direitos trabalhistas não são leis da natureza. Eles não estão garantidos para sempre e de forma intocável. Absolutamente tudo que existe hoje pode ser perdido se não houver uma valorização constante. É a própria história nos lembrando que as conquistas sociais exigem atenção e respeito contínuos. Então, a reflexão final que essa análise nos deixa é super provocativa. Claro, aproveitar o feriado para dar aquela relaxada é perfeitamente compreensível. Mas a gente precisa manter viva a memória de que o 1º de maio não nasceu como uma grande festa. Ele nasceu da luta. Ele veio da coragem genuína de pessoas que olharam para aquelas condições desumanas e simplesmente se recusaram a aceitar o impossível como sendo normal. Fica aí essa pergunta para a gente continuar explorando e pensando. Valeu por acompanhar mais essa explicação histórica e até a próxima!